Olá, olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam todos se cuidando, espero que vocês estejam aí ainda focados, é importante, focados aí no nosso conteúdo. Tá? Essa semana teremos, ou já tivemos, né, no caso, uma avaliaçãozinha, teremos uma outra. Nessa nossa aulinha de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre o conto. Já falamos bastante, né, gente? Exercícios, atividades, conceitos, aulas. Mas eu vou falar um pouquinho mais, falar sobre contos. Preparei aqui para vocês, já foi disponibilizada essa atividade. Eu farei então com vocês agora a correção dessa atividade. Tá legal? Deixe-me apresentar para vocês aqui essa janela, né? Deixa eu colocar aqui. Estava lento, vamos ver se ele vai aceitar aqui. Bora, rapaz. Eita. Opa. Aqui está então, né, moçada? Deixa eu ver se deu. Vai dar certo. Ok, tudo certinho. Galera, eu vou aqui ler então esse texto para vocês. Vamos, acompanhe aí, por favor. A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos. Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de fazer peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. Meus olhos estão ardendo. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro, e, como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa. E foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos. Meteu-a numa mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre. E logo que o avistou, foi gritando: Ô, compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta. O compadre assim fez. E o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou: Fecha a janela, compadre. Mas os marimbondos bateram no chão, transformando-se em moedas de ouro. E o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. O ricaço gritava então: Ô, compadre, abre a porta. Ao que o outro respondia: Deixe-me, que os marimbondos estão me matando. E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo. Aqui nós temos, gente, um subgênero do conto. É o chamado conto popular. Todo conto, quase todo conto, né, possui justamente essa característica de, inicialmente, ser passado de geração para geração. E como característica marcante, nós temos aí o conto popular. Esse sim é transmitido, ainda é, viu, galera? Ainda é transmitido aí
de geração após geração. Vejamos aqui, ó. Marque um X na alternativa que justifica que a narrativa anterior é um conto. Moleza, né? Trata-se de uma história real? Opa! Pode até ser? Pode. Mas não é uma característica do conto ser uma narrativa real. Transmitido oralmente de geração em geração, beleza. Desenvolvida em um único espaço, também tranquilo, é uma característica. Trata-se de uma história de ficção? Pode ser. Aqui está o erro. Com vários conflitos paralelos? Não. Aí está o erro. Mas desenvolvidos em um curto período de tempo? Tranquilo, beleza, pode ser. Trata-se de uma história de ficção? Ok. Com um único conflito desenvolvido, aqui no caso, somente em um dia e com poucas personagens? Não fica muito claro no conto, né, gente, se foi apenas em um dia que toda a narrativa passou. Mas, por ser a de resposta mais completa, ó, trata-se de uma história de ficção com muitas personagens? Nada de muitas personagens, né? Desenvolvida em um longo período de tempo? Também não. Olha aqui, amores. Levando em consideração que o conto apresentado é um conto popular, é uma espécie, é um tipo de conto, tá? Descreva as características desse tipo de narrativa e o papel que coube ao autor. Na verdade, coube ao escritor, né, gente? Porque a autoria mesmo, a gente não sabe. Aqui a resposta. O conto reflete os costumes e valores de uma determinada cultura, assim como a visão de mundo que essa cultura tem. A autoria é desconhecida, bem como a difusão moral desse subgênero, que é transmitido de geração em geração. O conto tem também um ensinamento que deriva da narrativa. No caso aqui analisado, coube a Silvio Romero, né, o escritor, a função de recolher essas tradições orais e colocá-las em um papel, mas não nos informou a autoria, de certo? Não sabe, né, galera? Não sabe qual, de quem, de onde começou, né? Não sabe. Beleza? Então, ele apenas coloca no papel um conto que ele de repente ouviu ou leu e que foi passando de geração para outra geração, enfim. Indique no conto acima os 4 diferentes momentos da ação, preenchendo o quadro a seguir. Depois, responda a pergunta. A situação inicial, o iniciozinho do conto, ele se dá aqui, ó. O pobre vai pedir um pedaço de terra ao homem rico. Então, essa é a situação inicial, é a apresentação. Depois surge o conflito. Vejam aqui, ó. O homem pobre acha uma caixa de ouro nas terras do homem rico. Pronto. Aí você começa a ter o conflito, aí você começa a ter as razões para que os outros momentos, as outras partes da narrativa sejam estabelecidas. Então, começou ali, ele achou uma caixa de ouro. Beleza, a partir dali, o conto não diz se teve ali uma questão de consciência, possivelmente a gente infere, né? A gente infere que não, de pegar a caixa de ouro, mas como estava nas terras do amigo, ele não quis, foi logo avisar. Enfim, aqui temos o início desse conflito. Aí, então, chegamos ao clímax, que é o momento de maior tensão, de maior emoção. O clímax, gente, ele se dá
Quando o homem rico vai, percebe que não é coisa alguma de ouro, é uma caixa de marimbondo. Então, esse homem, para se vingar, né, vai lá e, depois de sentir-se enganado, o homem rico leva a caixa de marimbondo até a casa do homem pobre. Então, aqui dá o clímax, ou seja, e agora? O que vai acontecer? Os marimbondos vão atacar o homem pobre? Ou não? O que vai acontecer? Aí vem o desfecho. O rico joga a caixa de marimbondos na casa do homem pobre e os marimbondos, aos poucos, vão se transformando em ouro. Claro, agora estava na casa do homem pobre. Então agora era dele. Não havia mais o dilema de consciência, né? Aí temos uma pergunta, aliás, uma afirmação e logo uma pergunta. O conto certamente traz algum ensinamento. Qual? Nós podemos pegar aqui como ensinamento duas situações. A primeira está voltada à avareza. O que é a avareza, gente? Seria mais ou menos aí vamos colocar assim, a murrinhagem, né? O cara era rico e ainda assim ofereceu ao amigo o pior pedaço de terra. Ora, poderia ter oferecido aí, ofertado uma parte de terra mais produtiva, né? E a outra situação, não nos parece correto pretender ter de volta, né, gente, aquilo que nós damos para o outro, ainda mais se esse outro for tão necessitado ou muito mais necessitado do que nós. Era o caso aqui, né? Então não parece uma postura correta. Querer de volta aquilo que damos para outra pessoa. No caso, a outra pessoa aqui ainda era um amigo dele, né? Então temos aí esse ensinamento. Marque com um X na alternativa que justifica o uso das aspas no conto acima. As aspas estabelecem, tá, a transcrição de uma fala. Entre outras situações, a transcrição de uma fala, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Ó, compadre, abra a porta. Tá vendo? A fala tal qual fora pronunciada. Certinho? Outro conto aqui, gente. Acidente na estrada. Eu gostei desse daqui. Achei assim meio, sabe? Histórias que o povo conta, sabe? Todos os anos eu passava as férias de julho na fazenda dos meus tios, no interior do Rio de Janeiro. Os fatos que vou contar aconteceram em 1989, quando eu tinha 17 anos. Eles mudaram minha fé e visão do mundo. Meu tio, dois primos e eu estávamos jogando baralho, enquanto esperava, não tem essa vírgulazinha aqui não, enquanto esperava minha tia terminar o jantar. A fazenda era muito antiga. Minha família morava ali há várias gerações. Infelizmente, nessa época, não havia eletricidade no campo e os geradores eram muito caros para meu tio. Então, era tudo iluminado por meio da vela e do lampião, o que dava um aspecto tenebroso ao lugar. Nesse dia, chovia muito forte e os cachorros estavam dentro da casa. Mesmo assim, estavam muito quietos. Estavam muito quietos. E eu não gosto quando eles estão assim. Sempre acontece algo estranho, disse meu tio, apontando os cachorros. Todos nós rimos do comentário que, no momento, pareceu engraçado. Ainda estávamos rindo quando ouvimos alguém bater forte na porta. Todos nós pulamos por conta do susto. Meu tio foi atender a porta, seguido de minha tia, que veio rápido da cozinha ver quem era a visita
inesperada. Quando meu tio abriu a porta, vimos um homem que estava todo molhado da chuva. Eu sabia que não era conhecido, porque eu conhecia todos os vizinhos da redondeza. Eu capotei meu carro ali na estrada, preciso de ajuda, pois minha mulher está machucada e precisa de cuidados médicos. Eu vi sua casa da estrada e, disse o homem sem fôlego, até ser interrompido por meu tio. Não precisa explicar mais, disse meu tio pegando as chaves da caminhonete, saindo. Sem perguntar nada, eu entrei com eles no veículo e partimos. Em um minuto já estávamos onde o carro se encontrava. Eu e meu tio corremos para o carro. O homem ficou lá dentro do carro, paralisado, olhando na direção do carro e chorando quieto. Eu e meu tio agachamos para ver a situação da mulher dele, e para nosso choque, ali estava o homem que bateu na porta da fazenda, todo ensanguentado. Sua mulher não estava diferente. Eu fiquei com medo, mas meu tio me olhou e disse: rápido, temos que levar os dois para o hospital. Disse ele, ignorando o fato sinistro e forçando a porta para abrir. Tiramos os dois do carro e os levamos para o hospital. O homem, como eu e meu tio sabíamos, estava morto. A mulher estava com ferimentos bastante graves, mas sobreviveu. Algumas horas depois, saímos do hospital e fomos de volta para a fazenda. Quando chegamos, contamos a história para meus primos e minha tia. Eles ficaram morrendo de medo. Terminei de contar a história e alguém bateu na porta. Meus primos correram para o quarto com medo. Meu tio abriu a porta, só que dessa vez não tinha ninguém. Estranho, né? Outra vez. Antigamente tinha um programa numa rádio aqui de Brasília, chamava-se Histórias que o Povo Conta, sabe? Eram assim histórias meio sinistras, e havia assim, eu me lembro, eu era criança, ouvia esse programa, eu ficava com medo, tinha assim uma música bem estranha assim de fundo, sabe, aquela coisa, a sonoplastia, eu era criança, ficava com medo, mas não conseguia parar de ouvir a história. Com base na leitura do conto acima, podemos afirmar: possui uma longa estrutura, nada disso, né, gente? Que traz diversos fatos relacionados a vários conflitos. Puro erro. Possui uma linguagem de difícil entendimento? Também não, né? Traz acontecimentos muito complexos? Estranhos, não complexos. Traz diversos fatos que acontecem em vários tempos e espaços? Não. Traz ações relacionadas a um único conflito? Sim, beleza. Essa, então, é a nossa resposta. Né? Questão 6. Sobre o narrador do conto acima, podemos afirmar: apenas descreve os acontecimentos, deixando de abordar as sensações das personagens? Não, né, gente? Ele, o narrador, ele participa também da história. Apenas observa, sem participar dos acontecimentos? Também não, né? Participa ativamente dos fatos narrados? Sim, ativamente dos fatos narrados. Narra apenas suas ações, sem mencionar as de outras pessoas? Não, também narra ações de outras pessoas. Não está incluso nos fatos trazidos pelo conto. Ele não aparece? Claro que aparece. Ele não participa dos acontecimentos? Claro que participa. Né? Beleza? Outra aqui, gente. Espelho no cofre. Eu achei isso aqui bem inteligente, sabe? Espelho no cofre.
De volta de uma longa peregrinação, um homem carregava sua compra mais preciosa, adquirida na cidade grande. Um espelho, objeto até então desconhecido para ele, julgando reconhecer ali o rosto do pai. Encantado, ele levou o espelho para sua casa, julgando reconhecer ali o rosto do pai. Encantado, ele levou o espelho para sua casa. Guardou-o num cofre no primeiro andar, sem dizer nada à sua mulher. E assim, de vez em quando se sentia triste e solitário, abria o cofre para ficar contemplando, entre aspas, né, o rosto do pai. Sua mulher observou que ele tinha um aspecto diferente, um ar engraçado, toda vez que o via descer do quarto de cima. Começou a espreitá-lo e descobriu que o marido abria o cofre e ficava longo tempo olhando para dentro dele. Um dia, depois que o marido saiu, ela abriu o cofre e nele, espantada, viu o rosto de uma mulher, inflamada de ciúme, e investiu contra o marido. E deu-se então uma grave briga de família. A mulher foi lá, né, pegou o espelho e viu o rosto de uma mulher. O marido sustentava até o fim que era o seu pai quem estava escondido no cofre. Por sorte, passava pela casa deles uma monja. Querendo esclarecer de vez a discussão, ela pediu que lhe mostrassem o cofre. Depois de alguns minutos no primeiro andar, a monja comentou, ainda lá de cima: Ora, vocês estão brigando em vão. No cofre não há homem nem mulher, mas tão somente uma monja como eu. Né? Eu achei assim um conto muito interessante. Vejamos aqui, meus amores. A história ocorre num espaço aberto, num espaço fechado, dentro do cofre, ou não há elementos para responder à pergunta? Bom, gente, a história, ela ocorre, ela se passa em um espaço fechado, né? Na casa, no quarto, né? Ele inicialmente volta de uma viagem, comprara um espelho nessa viagem, mas todo o desenrolar da história se passa ali, nesse ambiente fechado, no espaço fechado. Tá? E característica do conto, ter um espaço bem reduzido. Em que consiste, bom, o humor do conto? Não sei bem se seria um humor, né, gente? Mas, no mínimo, em que consiste o estranhamento do leitor em relação ao conto, né? No homem, esse humor, tá? Vamos colocar então humor. No homem reconhecer no espelho o rosto do pai. Não. Na mulher ver no espelho o rosto de uma mulher. Naturalmente, ele veria ali o rosto do pai, até porque ele era filho e se parecia com o pai. Não tem nada de estranho nisso, ao se olhar no espelho. Também, a mulher, por nunca ter visto sua imagem, olhou ali e viu a imagem de uma mulher. Na monja reconhecer no espelho outra monja como ela, possivelmente não conhecia o espelho. No fato de que nenhuma das personagens conhece ou sabe para que serve um espelho. Essa aqui realmente é a parte mais estranha do conto, né? Não sei se seria humor, mas com certeza
a parte mais estranha, você ter aí um grupo de pessoas que não conhecem um espelho. Indique o clímax do texto. É quando o marido sustenta que era seu pai quem estava num cofre? Não. Isso aqui foi um dos argumentos dele, né? A mulher abre o cofre e vê sua própria imagem refletida no espelho? Também não. A monja vê sua imagem no espelho? Não. O fato de todas essas circunstâncias, situações, levarem aqui, ó, a uma briga doméstica, a uma briga familiar entre o marido e a mulher, e a esposa. Aqui, galera, ó, o importante como fato gerador do conflito no conto é o que causou o início do conflito. A briga entre o marido e mulher, ou seja, o conflito? Não é o fato gerador, né? A intervenção da monja, não, isso já é quase o desfecho, né? A mulher ter visto sua imagem no espelho? Não. A desconfiança da mulher ao ver a postura diferente do marido, quando esse descia? Bom, foi isso aqui, né, gente, que despertou na mulher a curiosidade para ver o que fazia o marido, né, descer feliz as escadas toda vez que subia, ficava um tempo lá. Ele então ficava feliz ao descer as escadas. Isso gerou uma desconfiança na mulher e a mulher então, a partir dessa desconfiança, ela foi atrás, esperou o marido sair para descobrir o que estava acontecendo. A palavra espreitar no texto tem como sinônimo moleza, né? Ficar espreitando é ficar ali meio que disfarçando, olhando disfarçado, vigiando, né? Dentre os vocábulos que aparecem aqui, essa, a de vigiar, é a que mais tem relação com a palavra espreitar, né? Espreitar. É que o espreitar aqui, ele nos remete, muitas vezes, né, a uma ideia de vigiar, mas vigiar de uma forma escondida, sem que o outro perceba que está sendo vigiado, que está sendo ali todo o tempo observado, né? E a questão 12. Encantado, julgou reconhecer o rosto do pai. Percebe-se que, moleza, né? O homem gostou de ter encontrado seu pai? Ele não encontrou o pai, né, gente? Ele via ali o rosto do pai. O homem havia comprado um espelho? Não, né? Encantado, julgou reconhecer o rosto do pai? Ele havia comprado o espelho? Sim, ele havia comprado, mas não é isso que se percebe com a frase julgou reconhecer o rosto do pai. O homem parecia-se com o pai. Sim, aí está a resposta. O fato de ser um filho, o filho parecer-se tanto com o pai, e isso então é o que, né, o encantou. Ter ali um utensílio, um objeto que o fizesse lembrar-se do rosto do pai. E isso acalmava, isso o deixava feliz, né? No espelho havia o retrato de seu pai. No espelho havia o retrato do pai? Não, né, gente? No espelho havia a imagem do homem, que por ser filho, tá? Parecia então com o pai, e isso o remetia à imagem, à visão do pai. Beleza? Meus amores, e então, deixa eu parar a nossa apresentação. E aí, tudo tranquilo? Espero que sim. Olha, vimos vários contos, tá? Acho que vocês mesmos já devem pensar, meu Deus, outra vez, outro conto. Mas assim, quanto mais, melhor. Podem ter certeza disso aí, tá? Leiam lá o nosso livrinho de contos.
Tá? Também temos lá o segundo livro aí para ser já lido e será logo, logo cobrado, tá bom? Amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aí conseguido tirar as dúvidas, beleza? Fiquem então com Deus. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima, então, galera. Até a próxima. A gente vai se encontrar em algum momento, com toda certeza, tá bom? Tchau, até mais, amores. Tchau, tchau.